Luizinho é uma bênção, né? Quem gosta do Luizinho ministrando aí? Esse cara tem um dom, velho. E aí, vocês estão bem? Amém. Boa noite. Boa noite. Quem tá com frio aí? Só eu mesmo? Estou de jaquetão. Quem tá com frio aí? Não, agora não? Tá de boa? Ó, o Budal apareceu do nada ali, rapaz. Pera aí, deixa o negócio abrir aqui. Aí. Tava com saudade já. Fazia tempo que eu não pregava. Aqui nos Adoles. Queria mandar um abraço pro meu amigo Jobs. Jobs tá aí? Cadê o Jobs? Aqui, Jobs. Aquele cara lá. Meu amigo de adolescência. A gente tinha uma célula junto quando a gente era Adoles. Ele tá, hoje vi aqui, surpresa, tocando baixo. Te amo, cara. Gente, queria começar hoje aqui falando para você que Deus tem muito para nós. Amém? Quem aqui quer viver tudo que Deus tem para a gente? E cara, Deus tem falado uma mensagem comigo nessas últimas semanas aí, que é com relação às coisas que Deus tem para nós. Coisas que Deus, primeiro ele falou individualmente comigo, né? As coisas que ele tem para mim. E eu tenho descobrido cada vez mais, aprendendo, né? A como entrar na presença de Deus, a como se relacionar com Ele, descobrindo quem Ele é, descobrindo quem eu sou nele. E tem sido realmente um tempo muito, muito bom. Deus tem falado muito comigo nessas últimas semanas que Ele tem... É como se Ele tivesse um mar de coisa para eu viver. E hoje em dia eu estou vivendo só na areia ali. Só molhando um pouquinho o pé, só pegando os respingos da glória de Deus. Mas eu acredito que Deus está chamando a gente para viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu quero, da mesma forma como Deus tem falado comigo... Nossa, agora ficou bem melhor. Obrigado aí, pessoal da iluminação. Da mesma forma como Deus tem falado comigo sobre essa questão, os planos de Deus para mim, o que Ele tem para mim, eu acredito que Ele quer falar contigo essa noite. Mas às vezes, para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa se livrar de algumas coisas. E é o que Deus tem falado comigo. Deus está falando, olha, eu tenho um monte de coisa para você viver, mas você precisa abandonar esse pecado aqui, você precisa saber me contemplar, você precisa saber se relacionar comigo, a entrar na minha presença, eu preciso ser a sua maior paixão. Deus tem falado um monte de coisa comigo, eu queria compartilhar uma das coisas que Ele falou comigo nessas últimas semanas. Então, eu não sei, primeiro eu quero que você pegue a sua Bíblia, ok? Se você tem a Bíblia na mão aí, levanta ela assim. Se você tem uma Bíblia virtual, levante ela, seu celular. Se você não tem uma Bíblia, cola do lado de alguém que tem. Luizinho, cola do lado da Duda ali. Tem Bíblia ali sim. Para você acompanhar o texto com a gente. E quem aqui tem caderninho de anotação? Eu estou aprendendo a usar, eu não usava. Mas nesses últimos tempos aí, eu entendi que eu preciso, porque eu esqueço a maioria das coisas que Deus fala comigo. E eu sou um cara assim, meio voado, entendeu? Então é muito difícil conseguir prestar atenção numa pregação inteira. Então o caderninho tem me ajudado muito. Então eu vou anotando os pontos ali, o título. Então fica a dica aí, se você não tem um caderninho, compre um caderninho, comece a anotar. Não é um caderninho, não tem nada demais nele, é um caderninho simples, né? Se você tem seu caderninho, levante ele aí.
Tem um pessoal aqui do meio, tem bastante. Então, quero te desafiar você a anotar as coisas de hoje. E primeiro, o título dessa palavra eu coloquei como a sua imagem e semelhança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa ser a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia e abre em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 18. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Ô louco, gente. A maioria. Dá mais um tempinho aí para você. Ok. Vamos ler. Você achou? Diga amém. Aí, aumentou, então já dá para ler. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha para o cara do seu lado e fala assim: aonde está o Espírito, ali há liberdade. Continuando, versículo 18. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí. Senhor Deus, eu te peço, Deus, que a tua palavra seja, assim como a tua própria palavra diz, seja viva e eficaz aqui, que toque nos nossos corações, que a gente possa entender a mensagem que o Senhor quer passar para a gente hoje. Que o teu Espírito Santo esteja caminhando aqui, tocando em cada um, falando a cada ouvido, Deus, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Deus. Amém. Amém? Eu estou meio gripado. Eu estava bem até ontem, mas hoje deu uma pioradinha. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que tem nos impedido de contemplar a glória do Senhor? Quero que você pense aí. O que tem impedido a sua vida, seu coração, de contemplar a glória do Senhor? Eu acredito que Deus, Ele tem nos convidado para viver cada vez mais dEle. Eu acredito que a gente tem vivido tempos diferentes. Deus, Ele tem se revelado cada vez mais para nós. E a gente pode muito bem estar vivendo um tempo especial de Deus, mas tá naquele tempo, mas não está vivendo aquilo que Deus tem para nós. A gente pode muito bem, Deus está abrindo os céus, tentando falar com a gente, mas a gente está com o coração fechado para Ele. Eu acredito que Deus tem algumas coisas para liberar sobre as nossas vidas. E uma dessas coisas, mas primeiro a gente precisa cada vez mais contemplar a glória dEle, para que a gente possa ser a sua imagem e a sua semelhança.
Eu acredito que Deus, Ele quer, através da palavra, nos ensinar cada vez mais a como viver, a como ser parecido com Ele, a como desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu acredito que essa mensagem, ela fala um pouco de como a gente pode contemplar a glória de Deus, como a gente pode se achegar cada vez mais perto de Jesus e ser cada vez mais parecido com Ele. Amém? Primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem aí, se você não tem caderno, anota no celular, é que todos nós temos acesso à presença de Deus. Então, no versículo 18, ele começa já dizendo que no Espírito de Deus nós encontramos liberdade, e ele fala assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. A primeira coisa que a gente pode ver nesse texto é que Paulo está fazendo uma analogia com Novo e Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia um exclusivismo. Então, o único que podia contemplar a glória do Senhor face a face era quem? O sacerdote. O único que podia entrar na presença de Deus, falar com Ele, era quem? O sacerdote. Mas Paulo está falando aqui que agora nós vivemos debaixo da nova aliança. E através de Cristo, todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos, primeiro, todos nós temos acesso a Cristo. A própria palavra de Deus vai nos dizer isso. Em João 3,15, ele fala que todo aquele que nele crê. E a partir do momento que todos nós temos acesso a Cristo, quando a gente encontra Jesus, nós podemos ter acesso à glória de Deus. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: todos nós temos acesso à presença de Deus. Fala assim: você, mano, você tem acesso. E será que hoje nós estamos contemplando e estamos realmente contemplando a glória dele? Será que a gente está se relacionando da maneira certa hoje com ele? Muitas vezes a gente olha para a vida dos outros, a gente olha para a vida de pastores, de líderes, e fala: pô, como esse cara é massa, ele vive tanta coisa de Deus. Às vezes até para o nosso líder de célula, não sei, ou para algum amigo seu, e a gente vê como essa pessoa, ela é parecida com o Senhor, ou ela tem vivido grandes coisas com Deus, mas muitas vezes a gente não entende que nós também temos o mesmo acesso que essa pessoa tem. E a gente também pode chegar à presença de Deus. Falando nisso, eu lembro, semana passada, eu estava num curso, fui fazer um curso do F-Hop lá, da Casa de Oração. Fiquei uma semana lá, e lá tem muitos momentos especiais, assim. E tinha um cara no nosso grupo que ele era bem esquisito, assim. Sabe aquele cara esquisito? Você tem um amigo esquisito pra caramba? Tem? O Luiz? Luiz esquisito, eu sei. Quem aí é o amigo esquisito de vocês, no meio de vocês aí? Sabe aquele cara meio esquisito, assim, que ele é meio diferentão, assim? A gente tinha um cara no grupo, aqui a gente estava dormindo numa casa. Você paga o curso e dorme lá também. Aí a gente tinha um cara no grupo que ele era meio esquisito, assim. A gente estava andando, aí de repente ele era meio Jesus, assim. Ele estava andando assim, de repente ele, já volto. E ele saía, assim, no meio da rua. Aí eu ficava olhando, daqui a pouco ele estava orando pelos mendigos lá e tal. Daí aquele cara meio esquisitão, assim, você fica, legal esse cara aí e tal, né? Mas você fica com a outra galera e tal. E de repente ele falou que tinha uma palavra de Deus para os piá. E os piá começaram a se enrolar para ver, porque todo mundo pensou: meu Deus, esse cara é doidão, ele vai começar a falar um monte de neira aqui. Aí todo mundo começou a se enrolar: vamos comer antes, vamos fazer isso, nananã. E ele não parava de insistir: eu tenho uma palavra, eu Jesus amado.
Daqui a pouco, beleza, deram liberdade pro cara e o cara foi falar. E eu, com todo o preconceito do mundo, já tipo, nossa, o que esse maluco vai falar, né, cara? E ele começou a falar ali, mano do céu, o cara, parecia que não era ele falando, parecia que era Deus, o próprio Deus falando ali na sala. E eu confesso que eu ouvi a palavra dele, e eu levantei, depois que ele terminou, tudo bem, fui para o meu quarto e comecei a chorar um monte. Porque Deus tinha falado comigo ali. E por que eu contei essa história, na verdade? Porque muitas vezes a gente tenta limitar o agir de Deus. Às vezes a gente tem os nossos preconceitos, muitas vezes a gente tem as nossas ideias, e a gente acaba limitando aquilo que Deus tem para falar para nós. A primeira coisa que eu quero te falar é que a gente precisa começar a tirar tudo aquilo que cresceu no nosso coração, que nos deixa com preconceito, que nos deixa com uma ideia errada sobre aquilo que Deus pode fazer sobre nós, tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente tem que começar a se livrar, para a gente poder chegar à presença de Deus. E mesmo aquele cara que era mais esquisitão, eu achava que ele era um doidão, mas o cara estava cheio da presença de Deus. O que Deus quer não é pessoas intelectuais. Deus não quer pessoas bonitas, bem vestidas, cheirosas. Se bem que cheiroso é bom às vezes, né? Mas o que Deus quer é um coração quebrantado diante dele. Ele tem muito para se derramar sobre nós. E Deus fez a gente, Deus me fez, Deus fez você do jeito que você é. E Ele te ama do jeito que você é. E Ele tem muita coisa para se derramar sobre nós. E Deus, Ele não está pedindo coisas humanas, coisas carnais, Ele está pedindo o nosso coração, para que Ele possa falar com a gente, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa chegar mais perto da presença de Deus. E aí eu te pergunto, como que a gente pode ficar cada vez mais parecido com Jesus? Voltando ao tema ali, né? Sendo a imagem e semelhança dele. Como que a gente pode ser imagem e semelhança de Jesus? Como que a gente pode refletir o caráter de Deus? A resposta é simples, como eu já estava falando aqui. Quando nós contemplamos a glória de Deus. Então, o segundo ponto é, contemplando, nós encontramos a liberdade. Anota aí, no teu caderninho, no teu celular. E aqui está o grande segredo. Para mim, esse é o grande segredo da nossa vida com Deus. Esse é o grande segredo para a gente poder chegar mais perto da presença de Deus. Esse é o grande segredo para a gente poder viver tudo aquilo que Ele tem para nós. É quando nós contemplamos a sua face. Primeiro, a gente já viu aqui, todos nós temos acesso à presença de Deus. E quando a gente tem acesso, quando a gente encontra Cristo, a gente tem que fazer uma coisa só, é contemplar a glória de Deus. E como a gente pode contemplar Ele? Através da nossa adoração. E quando eu falo adoração, você pode imaginar todo tipo de adoração. Você pode adorar a Deus com suas palavras, com o seu louvor. Pode adorar a Deus com o que você faz, talvez com o seu desenho. Eu não sei o que você faz na vida. Com os seus estudos, você pode adorar a Deus de várias formas. A gente pode contemplar a Deus através da nossa oração. A gente pode contemplar a Deus através da sua palavra. Toda vez que a gente está lendo, a gente está conhecendo mais de Deus. E a gente está cada vez mais sendo transformados.
E a gente tem que entender o valor dessa contemplação. A vida de um cristão, ela não vai para frente. A gente não pode ser mais parecido com o Senhor se a gente não aprender a contemplar ao Senhor. E eu acredito que essa é uma das principais mensagens que a Bíblia nos dá. É o nosso tempo devocional, é o nosso relacionamento com Deus. Tem um texto em Isaías 6, Deus dá uma visão para Isaías. E nessa visão, ele vê o trono de Deus. Agora você imagina comigo aqui, o trono de Deus. Lá no céu, lugar celestial, lugar top, ele sentado no trono. E a Bíblia fala que Isaías vê seres viventes. Cada um tinha 6 asas. E eles cantavam: Santo, 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 sem parar. E sabe que eu achei interessante, porque você vai chegar em Apocalipse, lá de Isaías, no Velho Testamento, você chega a Apocalipse 4, e João tem uma visão. E o que ele vê? Ele tem uma visão do trono de Deus. E nessa visão ele vê 4 seres viventes. E esses seres, eles tinham olhos, vários olhos. Então imagina que ser esquisito. Cada um tinha 6 asas. E sabe o que eles cantavam? Alguém sabe aí? Exatamente. Eles cantavam: Santo, Santo, Santo. Aqueles seres, eles estavam diante da presença de Deus. Não da forma como a gente pode ficar aqui, mas real. Eles estavam realmente na frente de Deus. E eles não paravam de cantar Santo, Santo, Santo. Eles estavam contemplando a glória de Deus. E o mais louco é que entre uma visão e outra, tem mais ou menos cerca de 800 anos. Durante 800 anos, esses seres viventes, eles estavam cantando Santo, Santo, Santo. Eu acredito que Deus, a palavra de Deus, Ele quer passar uma mensagem para a gente, que nós fomos criados para contemplar a sua glória, nós fomos criados para adorar Ele. Cada um aqui foi criado para se relacionar com Deus. A gente está sendo chamado para esse lugar. Salmos 27, versículo 4 vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o que o salmista diz aqui, profundo. Ele está falando que uma coisa eu estou pedindo para o Senhor, que todos os dias da minha vida, se eu tiver 100 anos de vida aqui, que esses 100 anos eu possa entrar no templo do Senhor e ali adorá-lo, e ali ficar conversando com Deus, me relacionando com Ele. Contemplação, a gente pode relacionar de uma maneira como fascinação por Deus. A gente precisa ser fascinado por Deus, fascinado pela presença dEle. Aquilo que move o nosso coração tem que ser a primeira coisa. Tudo que você for fazer, se você vai tomar café da manhã, você tem que antes pensar em Deus. Se é aquilo que Ele quer, se é exatamente aquilo que Deus está mandando você fazer. Todas as decisões que você vai tomar da sua vida, Deus tem que ser o primeiro. A gente não pode deixar acabar o nosso dia sem a gente ter entrado no nosso quarto, fechado a nossa porta e ter falado com Deus, aberto o nosso coração, lido um pouco da palavra. Deus, Ele tem nos chamado para uma busca simplesmente pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Ontem eu fui fazer a pregação
Eu estava numa salinha da juventude ali. Juventude não, do Ministério One, né? E eu não tinha feito o meu tempo com Deus, eu não tinha orado, eu não tinha lido a Bíblia, e eu sentei e falei, Deus, começa a me iluminar aqui, Pai. Me dá uma palavra, fui procurando. E Deus tocou muito no meu coração, falando assim, não é assim que eu quero falar contigo. Não é assim que eu vou dar a palavra para ti. Eu quero que você me contemple. Eu quero que você entre agora na minha presença. E a gente possa se relacionar. Eu quero falar contigo. Eu quero ouvir o que você tem para me falar. E daí, mais ou menos meio-dia, eu comecei a orar. Botei uns louvor. Botei umas Cassiane. Mentira, botei um Bethel mesmo. E comecei a falar com Deus ali, comecei a orar. E Deus começou a falar comigo. E Deus, de repente, me deu essa palavra, tocou no meu coração com relação a esse texto. Só que eu curti tanto aquele momento que eu fiquei ali. E eu fiquei falando com ele ali, ouvindo a voz dele. Daqui a pouco eu levantei, fui falar com a Maíra ali, estava o Budal também na sala. Era umas 3 horas da tarde já. Quando eu percebi, eu não tinha nem almoçado, cara. Por quê? Eu me perdi na presença de Deus ali. Quando a gente busca a presença de Deus, a gente se perde na presença dele. Não tem coisa melhor, cara. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero te convidar hoje a você colocar Deus em primeiro lugar. Olha, cara, para eu esquecer do meu almoço, é porque a presença de Deus é muito forte mesmo. Porque eu sou meio apaixonado por comida, assim. E para eu deixar meio, né? Estou sendo modesto aqui, vocês nunca viram eu comendo. Mas para eu deixar a comida de lado, é porque a presença de Deus estava forte. Cara, eu quero te convidar hoje a você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E não ter mais nada entre você e Ele. Nem a sua família, nem os seus estudos, nem o seu namorado, a sua namorada, ou a pessoa que você gosta, nem o teu videogame, nem os teus, sei lá o quê. Nada. Eu quero que você largue tudo isso e coloque Deus em primeiro lugar. Que Ele seja a nossa maior paixão. Que a gente possa buscar Ele em verdade. Que a gente possa realmente abrir o nosso coração para Deus. E cada vez mais nos relacionar com Ele. Você já pensou? Quem aqui namora? Opa, tem bastante gente aí. Deus está abençoando aí. Mas vamos lá, quem aqui quer namorar? Galera, dá uns gritos aí. Primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que você é muito novo, ok? Que chato, né? Mas você é muito novo. Eu, se fosse você, namorava, deixa os 18 chegar, daí você namora. Porque até você casar, mas ok, esse não é o foco, né? Eu quero que você imagine agora, você começou a namorar, tá bom? Não mentalize a pessoa, tá bom? É uma pessoa fictícia. E você começou a namorar, e você está naquela primeira paixão, né? Nossa, passa horas no celular. Meu Deus, você acorda já querendo ver a pessoa, e não sei o que lá, babá. Mas agora, vamos supor que você comece a namorar, e você menino, você menina, você chega para o seu namorado ou namorada e fala assim, seguinte, a gente vai namorar, eu te amo muito, você não tem noção do quanto eu te amo. Você é tudo para mim. E a pessoa assim, nossa, sério? Não, sério, você é tudo para mim, tudo mesmo. Eu estou pensando em você o tempo todo,
nossa, eu quero viver tudo com você. Só que é o seguinte, tem um porém. Eu vou falar com você 5 minutos por dia, tá bom? E tem mais, vai ter dias que eu vou te esquecer. Tá bom? Pode ser? E aí eu não entendi. Cadê o amor? Você não amava tanto aquela pessoa? Ela não era tudo para você? Como é que a gente fala que ama tanto uma pessoa, que ela é tudo para a gente, mas a gente deixa ela de lado? Será que a gente ama ela mesmo? Você acha que um relacionamento assim ia durar? Você acha que isso é relacionamento? Quantas vezes você cantou que Deus é tudo para você? Que você quer entregar tudo para Ele? Quantas vezes você já falou isso para Ele? E por que Deus tem que aceitar isso que você tem oferecido para Ele? Porque a gente fala aqui que ama Ele, Ele é tudo para nós, mas a gente faz exatamente isso, o exemplo que eu dei aqui com relação ao namorado. A gente passa às vezes 5 minutos, 10 minutos com Ele, falando com Ele, orando, não sei. Às vezes é 5 minutos ainda religioso, porque a gente só fala palavras ao vento. E, na maioria das vezes, a gente esquece Ele. Porque a gente tem coisas tão importantes, né? A gente tem tanto jogo para jogar aí. A gente tem tanta coisa para estudar, imagina. Como que a gente fala tudo isso para Deus e a gente consegue deixar Ele tão de lado? Da mesma forma como o seu namorado e a sua namorada não aceitariam esse relacionamento, Deus não quer viver esse tipo de relacionamento com Ele. Já parou para pensar nas coisas que a gente canta e a gente não vive? Sabe, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu tenho 2 horas de relacionamento com Deus todos os dias. Tipo, eu oro 1 hora no mínimo, todo dia. Não. Eu falho também. Mas o problema é que a gente não tem tentado, pelo menos. A gente tem deixado Deus tão de lado. Tão de lado. Daí a gente chega num culto e fala que Ele é tudo para nós, que Ele é o nosso maior amor, que a gente quer ser transformado. Mas chega durante a semana e cadê Deus? E Ele está lá te esperando. Bom, você prometeu, vamos lá. Você falou para mim que a gente ia ter um encontro de 30 minutos todos os dias, 1 hora, e Ele está lá te esperando e você perde tempo no Instagram, perde tempo no Facebook. Se você quer saber que Deus é real na sua vida, se você quer viver os planos de Deus, e principalmente se você quer ser parecido com Ele, a gente precisa levar o nosso relacionamento com Deus a sério. A gente precisa começar a mostrar que realmente Ele é tudo para nós. A gente precisa começar a mostrar que realmente Ele é o primeiro, e não a nossa namorada, e não o nosso emprego, nossos estudos, não. Deus tem que ser o primeiro. Nosso relacionamento com Ele tem que ser prioridade. Eu acredito que Deus está nos chamando hoje para viver um relacionamento intenso com Deus. Terceira coisa que eu vejo que Deus fala aqui para nós é que nós podemos ser transformados de glória em glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado, cutuca ela assim, bem irritante mesmo, e fala assim: nós podemos ser transformados de glória em glória.
mesmo você desse jeito que você é, mesmo você sendo tão feio assim, mesmo você sendo tão esquisito, mesmo a gente sendo tão pecador, mesmo a gente sendo tão... Não é para ficar repetindo tudo que eu estou falando agora. Agora eu estou falando mesmo. A gente pode ser transformado. O que é de glória em glória? Ele fala ali no texto, na versão que eu li, ele fala cada vez mais, mas eu li em outra versão, ele falava de glória em glória. O que é de glória em glória? É aos poucos, a cada dia. A gente pode ser transformado a cada dia. A cada dia que passa, quanto tempo passa, conforme a gente vai contemplando a glória de Deus, nós vamos ser transformados. E primeiro eu quero falar do que Deus tem feito na minha vida. Desde que eu entrei no seminário, desde que Deus me chamou, na verdade, para entrar no seminário, para o ministério, eu estou vivendo umas coisas muito doidas, cara. E eu vejo que Deus ele tem me ensinado muita coisa para eu amadurecer na presença dEle. Ele tem me ensinado muita coisa para eu ser cada vez mais maduro. E eu lembro que antes de eu entrar nesse relacionamento com Deus mais profundo, eu era um cara extremamente desorganizado. Eu não tinha... Sim, eu esquecia tudo em todos os lugares. Tudo que você imaginar. A única coisa que ficava em mim era o que eu estava vestido, porque o resto eu esquecia. Eu não conseguia me organizar nas minhas tarefas, eu não conseguia me organizar em nada. Mas conforme eu fui andando com Deus, Ele foi me ensinando a ser organizado. Eu era um cara gastador, então assim, e não é com roupa, pode ter certeza, a maioria das minhas roupas é meio tudo doação, dos primos que estão ficando maior, né? Budal sabe disso também. Aqui, ó, acho que eu não comprei nenhuma dessas roupas aqui. Não, mentira, eu comprei esse aqui. Eu era um cara extremamente gastador. E eu gastava com o quê? Com comida. Já falei para vocês aqui, né? Que comida é uma paixão meio tensa minha, assim. Que acabou virando pecado. E, cara, eu gastava muito, velho. Meu Deus. Eu lembro que eu sempre quis ir em fast food, essas coisas. Quando eu comecei a trabalhar, ganhei o meu primeiro salário. Meu irmão, eu fiquei negativo no primeiro mês. E olha que eu ganhei 800. Daí eu olhei, cara, R$800, velho. Meu primeiro salário, eu era office boy na época. Eu, cara, o que eu vou fazer? Vou gastar em McDonald's, né, meu? Aí fui, cara, comendo. Aí, se você for no meu Facebook, meu Instagram, eu não sei se no Instagram dá para ver, mas se você for ver, antes de eu entrar no seminário, que era antes de eu estar trabalhando ali, eu era seco, palito. Hoje eu estou parecendo um boi. Porque eu gastava, cara, meu dinheiro em comida, não tinha jeito. Mas Deus começou a me ensinar a administrar as minhas finanças. E isso tem sido recente. Foi a partir do ano passado até agora, Deus tem me ensinado a guardar dinheiro. Hoje em dia, eu tenho até um investimento, eu sou um investidor hoje. Eu tenho conseguido guardar meu dinheiro. E Deus tem me ensinado a ser um cara que administra bem as finanças. Eu era um cara explosivo. Então eu comecei a namorar. E cara, quando a Ju falava ou fazia alguma coisa que eu não gostava, eu explodia. Eu era grosso. Eu fazia coisas que às vezes machucavam ela. Eu era explosivo com os meus pais. Mas conforme eu fui andando com Deus, conforme eu fui contemplando a glória dEle, conforme eu fui me relacionando com Ele, eu comecei a ser um cara paciente. E aquela minha explosão começou a diminuir. Eu não estou dizendo que hoje eu sou, nossa, hoje pode me dar um soco na cara que eu fico, felizão. Não, eu estou aprendendo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a ser transformado dia a dia. E todos os nossos defeitos
começam a se tornar qualidades. Aquilo que a gente tinha de ruim começa a ficar bom. Tem coisas em você que você imagina que jamais você vai mudar. Mas, cara, através de Deus, quando a gente começa a se relacionar com Ele, a gente pode melhorar. O Budal mesmo já compartilhou comigo como ele era desorganizado e tal. E eu vejo hoje como Deus tem abençoado a vida dele, como ele tem se tornado cada vez mais um cara organizado. Mais ou menos, mas o que faz a gente melhorar é o nosso relacionamento com Deus. Tem tantas coisas que a gente precisa mudar no nosso caráter. Um exemplo é as bem-aventuranças, quando Jesus fala lá do Sermão do Monte. Jesus está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E ele vai falando um monte de coisa. Se você for continuar ali no capítulo, do 5 ao 7, capítulo 5, 6 e 7, ele vai falando características de um cristão verdadeiro. E aí eu te pergunto, será que a gente tem todas essas características? Será que a gente tem sido parecido com o que Jesus era? Ou a gente está do nosso jeito mesmo? Eu acredito que Deus ele tem um chamado para nós sermos segundo a sua imagem e semelhança. Mas a gente precisa ser transformado por Deus. E a gente só é transformado quando a gente está se relacionando com Ele. Eu já vou para o último ponto, terminando aqui a minha pregação. Chamar o Luiz, se puder tocar um teclado aí para nós. Quarto e último ponto é, segundo a sua imagem. Deus nos chama para ser segundo a sua imagem. Assim como ele vai citar Moisés ali, que quando ele buscava a presença de Deus, quando ele ia lá na montanha, subia o monte, e ele chegava e ele começava a falar com Deus, ele ficava tanto tempo lá falando com ele, ouvindo a voz de Deus, quando ele descia, o que acontecia? O rosto dele brilhava. Moisés estava refletindo a glória de Deus. Cara, nós podemos refletir a imagem de Jesus. Você sabia disso? A gente pode ser cada vez mais parecido com Ele. E o que Moisés fazia para o rosto dele resplandecer a glória de Deus? Contemplava a glória de Deus, se relacionava com Ele. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais a gente estiver perto dEle, mais nós vamos ser parecidos, mais a gente vai ser transformados a cada dia. Você sabe por que a gente foi criado? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele nos criou, primeiro para se relacionar com a gente. Mas Ele criou principalmente para a gente ser parecido com Ele. E eu acredito que nós hoje em dia, a gente não está nem um pouco parecido com Jesus. Tem um monte de coisa que nos influencia hoje. Não sei se você já percebeu, mas quando você começa a andar muito com um amigo seu, você começa a ficar parecido com ele. É verdade? Quando você começa a andar muito com aquele amigo, você começa a ter as mesmas piadas que ele tem. Ou, não sei se você já percebeu que quando a gente começa, você viaja para outro lugar do Brasil,
E em outros lugares do Brasil existem outros sotaques. Eu não sei vocês, mas eu posso ficar um dia no lugar, eu começo a falar do jeito que os caras falam. Se eu fico, sério, eu já fui pro Nordeste uma vez, fiquei uma semana lá. Quando eu vi, cara, eu tava falando oxi, tava falando meio assim, porque nós somos influenciados pelo meio que a gente vive. A gente é influenciado pelas pessoas que a gente convive. E eu quero te desafiar hoje. O ponto que eu quero chegar aqui é que nós podemos ser influenciados por Deus. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, a gente pode ser influenciado por Deus. Só que para a gente ser influenciado por Deus, tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não ouço a voz de Deus. Como é que eu sei se isso é de Deus ou não é? Sabe como é que você sabe se isso é de Deus ou não é? É quando você está andando com Ele lado a lado, e você vai ser simplesmente guiado para aquilo. Não existe um segredo, cara. Não é assim, você vive tua vida, um dia você vai falar: Deus, isso aqui, nanana, de repente vai vir um anjo, vai quebrar o telhado da tua casa, vai descer e falar: eu quero que você faça isso ou aquilo. Para a gente ser parecido com Ele, para a gente viver tudo aquilo que Ele tem para nós, a gente precisa se relacionar com Ele. Deus, Ele não está querendo falar com você de vez em quando. Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer se relacionar com você todos os dias. Ele quer te transformar a cada dia, transformar o teu coração. E a partir do momento que a gente começa a andar com Ele todos os dias, a cada passo, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, a gente começa a ficar igual a Deus. A gente começa a ficar parecido com Jesus. E a gente começa a refletir os frutos do Espírito. E a gente começa a receber dons. A gente começa a viver tudo que Ele tem para nós. E eu queria fazer um convite para você. Se você é esse cara que quer ser mais parecido com Jesus, talvez você tenha características dentro de você que você quer mudar, mas você não consegue. Talvez existem coisas dentro de você que desagradam o Senhor. Você quer mudar, mas não consegue. Se você quer ser esse cara que é cada vez mais parecido com Jesus, que é brother de Jesus, que é amigão dele, eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar agora. Se você quer tomar essa decisão, se você quer abrir o teu coração hoje para Ele, falar: Deus, Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Eu tenho feito coisas na minha casa, na minha família, com os meus amigos, que não refletem a sua imagem. O que você tem feito hoje que não reflete a imagem de Jesus? O que Jesus quer mudar hoje no seu coração? Queria te pedir que você não olhasse para o lado agora. Esquece a pessoa que está do seu lado. Não é hora de conversar. Agora é o seu tempo com Ele. Abra o seu coração. A presença de Deus está aqui. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, ó. Não preciso me esconder.
mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. Poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 Amém. Continue falando com Deus. Nós precisamos buscar a nossa identidade no Senhor. A gente tem vivido uma vida corrompida com o pecado, pelo pecado. Deus, Ele quer nos transformar por completo. Deus, Ele te fez desse jeito. E Ele ama você do jeito que você é. A gente precisa descobrir quem nós somos em Jesus. E a gente só vai descobrir isso quando a gente está perto dEle. Porque daí a gente para de ser o que os outros querem ser. Querem que o que você seja. Mas a gente começa a ser quem Jesus quer que a gente seja. Por isso, continue falando com Ele. Continue pedindo: Jesus, transforme o meu coração. Transforme o meu coração. Eu quero encontrar a alegria que só o Senhor pode me dar. Eu quero ser parecido contigo, ter suas qualidades. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim.
só quero ver você, só quero ver você, só quero. Aleluia. Só quero ver você. Oh Deus, nos leva, Pai, para mais perto de Ti. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é? E o que é? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero. Amém. Oh Deus, que a gente possa, Deus, cada vez mais estar perto do Senhor. Que a gente possa, Deus, contemplar, Deus, a Tua face, ver ao Senhor e ser transformado por Ti, Deus. O Senhor tem um propósito para a nossa vida, e a gente só vai descobrir o nosso propósito quando a gente está perto do Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa largar, Deus, todos os prazeres da carne, que a gente possa largar, Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que a gente possa chegar, Deus, perto de Ti, Deus, que a gente possa andar com o Senhor nos discipulando a cada dia, transformando o nosso coração, que a gente possa viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente possa ser aquilo que o Senhor sonhou para nós sermos, Pai, em nome de Jesus, Senhor.